Meu nome é Sombra, Rottweiler, 60 quilos de músculo puro. Durante 5 anos, fui o guardião do cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Já espantei ladrão, já enfrentei bandido armado, já passei noite inteira sozinho entre túmulos sem sentir nada. Mas naquela madrugada de finados, os mortos se levantaram. E eu descobri que existem coisas piores que os vivos. E aí, galera? Antes de começar, me diz nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E mais importante, que horas são aí? Porque essa história acontece exatamente às 3h33 da madrugada do dia de finados. Comenta aí embaixo. E se você curte relatos reais de terror, se inscreve no Latidos do Além e deixa aquele like monstro! Eu nasci pra isso. Rottweiler de linhagem alemã, treinado desde filhote para ser cão de guarda. Meu dono, seu Joaquim, era zelador do cemitério do Caju há 30 anos. Quando ele me adotou, eu tinha 6 meses. Ele me ensinou tudo: onde patrulhar, como identificar invasor, quando atacar. O cemitério do Caju não é um lugar qualquer. É um dos maiores do Rio de Janeiro. Milhares de túmulos, centenas de anos de história. Gente enterrada ali desde o século XIX. Escravos, imigrantes, gente pobre, gente rica. Todo tipo de história, todo tipo de morte. Mas eu nunca tive medo. Era meu território, minha casa, até aquela noite de 2 de novembro de 2023. E o que aconteceu naquela madrugada me fez questionar tudo o que eu sabia sobre morte. Era dia de finados. Durante o dia, o cemitério tinha ficado lotado. Milhares de pessoas visitando os túmulos, levando flores, acendendo velas. Quando deu 18 horas, todo mundo foi embora. Seu Joaquim trancou os portões, fez a última ronda comigo e foi dormir na casinha dele na entrada. Eu fiquei patrulhando, como sempre. Meia-noite, passou tranquilo. 1 da manhã, tudo normal. 2 da manhã, apenas o som dos grilos e do vento nas árvores antigas. Mas quando o relógio bateu 3h33, eu senti. O ar ficou pesado. Tipo, você já sentiu quando vai chover forte, aquela pressão no peito? Era pior que isso. Era como se o ar tivesse virado chumbo. E o cheiro, meu Deus, o cheiro. Não era de morte recente, era de morte antiga, de corpos que apodreceram há muito tempo, misturada com terra molhada e incenso, vela. E então eu ouvi os passos. Não eram passos normais, eram arrastados, lento, muitos, vindos de todos os lados. Me virei e eu vi. Eles estavam saindo dos túmulos. Não todos de uma vez, mas um aqui, outro ali, figuras translúcidas, meio sólidas, meio névoa. Alguns pareciam pessoas normais, só que meio apagadas, como foto velha. Outros eram esqueletos ambulantes com restos de roupa podre. Eu rosnei, profundo, ameaçador. "Calma, guardião", disse um homem de terno velho parado a uns 5 metros de mim. Ele era meio transparente, eu conseguia ver o túmulo atrás dele. "Não queremos problema. O que vocês são?" Eu rosnei de volta, porque naquele momento eu descobri algo. Fantasmas podem falar com cachorros. "Somos os esquecidos", disse ele. "Os que não têm mais ninguém para visitar nossos túmulos. Hoje foi dia de finados e ninguém veio nos ver." Olhei ao redor, tinha uns 20 espíritos, todos meio apagados, tristes, olhando para mim com uma tristeza que doía no peito. "Só queremos sentir que ainda somos lembrados", disse uma mulher idosa, também translúcida. "Por favor, guardião, deixe-nos caminhar esta noite." Eu não sabia o que fazer. Meu instinto dizia: proteja, ataque, expulse. Mas algo no fundo do meu peito sentia a dor deles. Foi quando eu ouvi o outro som. Era diferente. Não era triste, era raivoso, um grito, vindo do fundo do cemitério. Os espíritos gelaram, literalmente. O ar ao redor deles ficou mais frio ainda. "Ele acordou", sussurrou o homem de terno, terror na voz. "Quem?" eu rosnei. "O devorador de almas." E naquele momento, eu descobri que os mortos também têm medo. Do fundo do cemitério, entre os túmulos mais antigos, algo estava vindo. E não era um espírito pacífico como aqueles. Era algo grande, algo negro,
uma sombra que se movia contra o vento, que consumia a luz ao redor. Os espíritos começaram a correr, voltando para os túmulos, se escondendo, desaparecendo. "Corra, guardião!" disse uma mulher idosa antes de sumir. Mas eu não corro. Nunca corri. A coisa emergiu completamente da escuridão. Era enorme, tipo 3 metros de altura. Parecia um manto negro flutuante, mas com forma humanoide. Onde deveria ter cabeça, havia apenas um vazio profundo que parecia sugar tudo ao redor. E então ela falou, mas não com voz. Era como se as palavras aparecessem direto na minha cabeça. "Cachorro, carne viva, faz tanto tempo." Ela começou a flutuar na minha direção. Rápido, eu ataquei. Pulei direto na direção dela, mandíbula aberta para morder. Mas quando eu atravessei aquele corpo de sombra, foi como mergulhar em água gelada. Tão gelada que queimava. Caí do outro lado, todo o meu corpo tremendo de frio. Senti minhas patas congelarem, meu pelo cobrir de gelo instantaneamente. A coisa se virou para mim. "Inútil! Sua carne será minha!" Foi quando os espíritos voltaram. Todos eles, os 20, 50, 100, saindo de todos os túmulos ao redor, se colocando entre mim e a criatura negra. "Você não vai tocá-lo", disse o homem de terno, agora firme. "Ele nos respeitou, ele nos ouviu. Nós o protegeremos." "Almas fracas!" rugiu a entidade. "Somos muitos, e esta noite nós temos força." E então eles atacaram. Foi a coisa mais linda e aterrorizante que eu já vi. Centenas de espíritos brilhando com uma luz prateada, avançando contra aquela sombra negra. O som era ensurdecedor. Gritos, uivos, o barulho de algo sendo rasgado. A entidade berrou. Um som que fez os túmulos tremerem, as árvores se curvarem, os vidros da capela se partirem. E então ela explodiu em milhares de fragmentos negros que se dissiparam no ar. Silêncio. Os espíritos voltaram, agora sorrindo, pacíficos. "Obrigado, guardião. Por décadas, aquela coisa nos aterrorizava, consumia as almas mais fracas. Mas hoje, juntos, nós conseguimos." "Mas eu não fiz nada." "Você nos deu algo", disse a mulher idosa. "Respeito, dignidade. E isso nos tornou fortes." Eles começaram a desaparecer, um a um, voltando para os seus túmulos. Mas antes de sumir completamente, o homem de terno olhou para mim. "Se um dia você morrer, guardião, saiba que terá um lugar de honra aqui, entre nós." E desapareceu. Fiquei ali, congelado, tremendo, sem acreditar no que tinha acontecido. Seu Joaquim me encontrou de manhã, desmaiado perto dos túmulos antigos. Me levou ao veterinário. Hipotermia severa. Quase morri, mas eu sobrevivi. 3 anos se passaram. Eu ainda trabalho no cemitério, mas agora eu sei a verdade. Os mortos não descansam. Não todos. E alguns precisam de um guardião que os proteja. Todo dia de finados, às 3h33, eu sento perto dos túmulos antigos e espero, porque eu sei que eles virão. E eu estarei lá, não como inimigo, mas como amigo. Mas tem algo que ninguém sabe. Desde aquela noite, eu vejo todos eles, em plena luz do dia. E alguns ainda sussurram: "Ele vai voltar." Essa é a minha história. Como eu, Sombra, um Rottweiler do Rio, descobri que a morte não é o fim. E que alguns guardiões protegem mais do que apenas os vivos. Mas eu não sou o único cachorro que viu além do véu. Lá em Minas Gerais, tem um Golden Retriever que descobriu algo pior numa fazenda abandonada. E o que aconteceu com ele, vocês não vão acreditar. Conheçam Rex. Me chamam de Rex, Golden Retriever, só daqueles cachorro que todo mundo acha fofo, que adora criança, que nunca mordeu ninguém. Mas em 2022, numa fazenda colonial abandonada nos arredores de Ouro Preto, eu vi escravos mortos há 200 anos, ainda presos em correntes invisíveis.
e eu tive que libertá-los do demônio que os mantinha cativos. Oh, gente boa, antes de contar essa história, me fala nos comentários. Vocês são de onde? Que horas está marcando aí no relógio de vocês? Porque essa história aconteceu num domingo de tarde, quando o sol ainda estava alto. Prova de que o mal não espera a noite chegar. Comenta aí e se inscreve no Latidos do Além para mais histórias reais. Uai, eu nasci aqui em Minas mesmo, numa família boa, de gente trabalhadora. Meus donos são o Silva, Dona Margarete, seu Paulo e os 2 filhos, o Lucas e a Júlia. A gente morava em Ouro Preto, cidade histórica, cheia de igreja, de ladeira, de história. Eu sempre fui o cachorro bonzinho. Sabe aquele que busca bolinha, que brinca com as crianças, que dorme de barriga pra cima? Era eu. Nunca dei trabalho pra ninguém. A família tinha comprado uma fazenda velha, uns 15 quilômetros da cidade, construção do século XVIII, da época do ouro. A ideia era reformar, fazer uma pousada, mas quando a gente chegou lá, uai, aquele lugar era pesado. E o que eu senti no primeiro dia me fez saber que algo terrível tinha acontecido ali. A fazenda era grande, casa principal de pedra, senzala destruída nos fundos, capela antiga, tudo coberto de mato. Dona Margarete achou lindo, cheia de planos. Mas eu senti o cheiro. Não era cheiro de coisa velha, era cheiro de sofrimento, de dor, de morte lenta. Me recusei a entrar na senzala. Simplesmente sentei e não saí do lugar. Rex, que foi? Para de frescura, disse seu Paulo. Mas eu sabia, tinha algo ali. Os dias passaram. A família começou a limpar a casa principal, mas eu ficava olhando para a senzala, porque de noite eu ouvia correntes, barulho de ferro batendo em ferro, gemidos, baixos, choro, e ninguém mais ouvia. Foi num domingo de tarde que tudo mudou. A família tinha ido para a cidade fazer compras. Me deixaram na fazenda, como sempre. Eram umas 15 horas, sol forte, calor de rachar. Eu estava deitado na sombra quando eu vi. Eram crianças, 3, negras, rasgadas, magrinhas, saindo da senzala. Mas eu via através delas. Eram fantasmas e elas estavam acorrentadas. Correntes nos tornozelos, nos pulsos, arrastando pelo chão. Ajuda, disse a menor. Devia ter uns 5 anos. A voz era fraca, cansada. Por favor, eu me levantei, devagar, coração acelerado. Eu posso ver vocês? Falei. Vocês pode, disse a mais velha. Uns 10 anos. Animais sempre pode. Vocês veem a verdade. E o que aconteceu com vocês? As 3 começaram a chorar, silenciosamente. Morremos aqui, disse a do meio. Faz muito tempo. E ele não nos deixa ir embora. Quem? Foi quando eu ouvi o riso. Vinha da senzala. Um riso grave, frio, maligno. E então ele saiu. Era um homem alto, branco, roupa antiga, do século XVIII, chapéu de fazendeiro, mas os olhos eram vermelhos, brilhando como brasas. Um cachorro. Que gracinha! Você é o dono da fazenda? Fui. Há 200 anos. Morri, mas não fui, porque eu tinha um acordo. Acordo? Ele sorriu. Dentes podres, alguns caindo. Vendi minha alma pro capeta, em troca de ouro, muito ouro. Mas o preço foi que depois da morte, eu tinha que ficar aqui, guardando as almas que eu matei. Olhei para as crianças. Agora eu entendia. Ele tinha sido um dos fazendeiros cruéis, que torturava, que matava. São 300 almas presas aqui. Crianças, mulheres, homens, todos os que eu matei. E eu as torturo até hoje, porque é minha função, meu castigo eterno. Seu monstro, eu rosnei. E você? Ele riu mais alto. Não pode fazer nada. Foi quando eu percebi que ele estava certo. Eu era só um Golden Retriever, fofo, bonzinho, nunca machuquei ninguém. Mas eu olhei para as crianças, os olhos delas, suplicando, e algo dentro de mim explodiu. Eu vou libertá-las. Eu lati. O fazendeiro fantasma riu, mais alto ainda. Tente! Ele ergueu as mãos e as correntes das crianças começaram a apertar. Elas gritaram de dor. Eu corri
direto para ele, mordi sua perna. E sabe o que aconteceu? Eu consegui morder. Ele era fantasma, mas eu consegui agarrá-lo, porque a raiva era real, o amor era real. Ele gritou, me chutou longe. Eu voei uns 5 metros, bati contra a parede da senzala, mas eu levantei de novo. Você, ele disse, agora com raiva, vai morrer. Ele começou a crescer, ficando maior, mais monstruoso, a pele apodrecendo, os olhos ficando só buracos, a boca abrindo muito além do normal. Eu deveria ter corrido, mas eu lembrei das crianças e eu ataquei de novo. Dessa vez, eu não mordi, eu atravessei, passei direto por ele. E quando eu fiz isso, eu vi tudo. Todas as 300 almas, presas, sofrendo por 200 anos. E eu senti a dor delas, toda, de uma vez. Caí, gemendo, chorando. Viu? Disse o fazendeiro. Não há esperança. Mas então eu ouvi. Era um cântico, vindo de longe, vindo da capela antiga. E eu entendi. A capela, lugar sagrado, lugar de fé. Me levantei, cambaleando, e corri. O fazendeiro tentou me agarrar, mas eu era mais rápido. Entrei na capela, era pequena, altar destruído, imagens de santos caídas, mas no fundo tinha um crucifixo, antigo, de madeira, ainda de pé. Eu não sou religioso, mas eu acreditei. Contudo, Jesus, São Francisco, quem quer que esteja aí em cima, ajuda essas almas! O crucifixo brilhou, uma luz dourada, forte, preenchendo a capela inteira. O fazendeiro gritou lá fora, um grito de dor absurda. E então eu ouvi as correntes, quebrando, uma por uma, 300 correntes, se partindo. As almas começaram a sair da senzala, da casa, debaixo da terra, todas brilhando, livres. Elas passaram pela capela me olhando, sorrindo, agradecendo. As 3 crianças foram as últimas. Obrigada, cachorro bonzinho, disse a menor e me beijou na testa. Elas desapareceram. Subindo para a luz, saí da capela. O fazendeiro estava no chão, se desfazendo, apodrecendo. O acordo dele tinha sido quebrado. Você... Ele tentou dizer, mas não conseguiu terminar. Se dissolveu em cinzas e desapareceu. Fiquei ali, sozinho, no silêncio. Dona Margarete me encontrou 1 hora depois. Ferido, arranhado, mas vivo. Eles nunca reformaram a fazenda. Venderam o terreno. Disseram que não tinha clima bom, mas eu sei a verdade. 300 almas tão livres, por minha causa. E sabe uma coisa? Até hoje, em noites claras, eu ouço um sussurro no vento. Obrigada, Rex. Mas tem algo que me assombra. Naquela capela, quando a luz brilhou, eu vi outra sombra, observando. E ela não era boa. Essa é minha história. Como eu, Rex, um Golden Retriever bonzinho de Minas, libertei 300 almas de um tormento eterno. Mas nem todo cachorro tem final feliz quando mexe com o sobrenatural. Lá no Paraná, tem um Border Collie que descobriu que a sua dona estava morta há anos. E ele vivendo com um fantasma sem saber. Preparem-se para conhecer Bolt. Meu nome é Bolt, Border Collie. Sou considerado uma das raças mais inteligentes do mundo. Vivi 5 anos com Dona Helena, uma senhora de 80 anos em Curitiba. Até que um dia eu descobri a verdade. Ela tinha morrido há 6 meses. E eu tinha passado todo esse tempo vivendo com um fantasma que se recusava a partir. E aí, pessoal, antes dessa história, me conta, de onde vocês estão assistindo? Que horas são aí? Porque essa história não tem hora certa para acontecer. Ela acontece o tempo todo, quando você menos espera. Comenta aí e se inscreve no Latidos do Além para mais relatos que vão mexer com sua cabeça. Eu sempre fui o cachorro perfeito para Dona Helena. Border Collie é raça de trabalho, precisa de estímulo mental, de tarefas, e ela me dava isso. Todos os dias, ela me ensinava truques novos, jogava bolinha, conversava comigo. Morávamos num apartamento pequeno, no bairro Água Verde, em Curitiba. Só nós 2. O marido dela tinha morrido anos atrás. Os filhos moravam longe. Eu era a companhia dela. E ela era tudo para mim. A rotina era sempre a mesma. Ela acordava às 7, me dava café. Sim, eu tomava café com leite. Ela insistia. A gente assistia jornal. Depois, ela fazia comida. Sempre separava um prato para mim. À tarde, a gente via novela juntos.
À noite, ela lia na poltrona enquanto eu dormia aos pés dela. Perfeito. Tranquilo, feliz. Até que um dia, as coisas começaram a ficar estranhas. Foi sutil no começo. Pequenas coisas que eu, sendo inteligente, percebi. A comida dela, ela fazia, colocava no prato, mas não comia. O prato ficava intacto. Ela apenas fingia mastigar. Os remédios, ela tinha uns 10 frascos na mesa. Todo dia, ela pegava, abria, colocava na boca. Mas eu nunca vi ela engolir a TV. Ela ligava, mas a tela ficava em estática. E ela assistia mesmo assim. E o mais estranho, ninguém mais vinha visitar. Antes, tinha a vizinha que vinha tomar café. Tinha o porteiro que subia para trazer encomenda. Tinha a neta que ligava todo domingo. Nada. Silêncio total. Mas eu não questionava, porque ela estava ali, conversando comigo, fazendo carinho, sorrindo. Até que aquela terça-feira, eu acordei de manhã e ela não estava na cama. Fui procurar. Ela estava na sala, sentada na poltrona, olhando para a janela. Bom dia, Dona Helena. Eu lati. Ela não respondeu. Dona Helena? Nada. Fui até ela, encostei o focinho na mão dela e a mão estava gelada. Não gelada de frio, gelada de morte. Pulei para trás. Coração acelerado. Olhei melhor para ela e eu vi. Ela era translúcida. Eu conseguia ver a poltrona através dela. Dona Helena? Ela se virou, sorriu. Bolt, meu amor. Bom dia. Você... Eu sei, ela disse, tristeza nos olhos fantasmagóricos. Você finalmente percebeu. Quanto tempo? Ela suspirou. 6 meses. Morri dormindo, ataque cardíaco, indolor, rápido. Eu comecei a tremer. 6 meses? Eu tinha passado 6 meses vivendo com um fantasma. Por quê? Por que você não foi? Eu perguntei. Porque eu tinha medo, ela disse, lágrimas nos olhos fantasmagóricos. Medo de te deixar sozinho. Você é velho, Bolt, tem 12 anos, quem vai cuidar de você? Mas isso não é certo. Você precisa descansar. Eu sei, ela gritou. Primeira vez que eu vi ela gritar. Eu sei que é errado, mas eu não consigo. Toda vez que eu tento ir, eu penso em você e eu volto. Fiquei em silêncio, processando. E o apartamento? As contas? A comida? Não existe mais comida, Bolt. Você está comendo imaginação minha. A gente está preso numa bolha, numa ilusão. Então eu entendi. Por isso que ninguém mais vinha. Por isso que o tempo parecia parado. Por isso que eu nunca tinha fome de verdade. A gente estava preso, juntos, num limbo. Dona Helena, eu disse, você precisa ir. Ela, não posso, chorou. Você vai morrer sozinho. Então eu vou com você. Ela parou de chorar, me olhou. O quê? Se você não vai sem mim, eu vou com você. Bolt, você ainda está vivo. Você não pode. Eu escolho, eu lati. Se é para você descansar, se é para você ter paz, eu vou junto. E naquele momento eu senti uma luz quente, suave, vindo de algum lugar que eu não conseguia ver. E uma voz, coragem, amor verdadeiro, sacrifício. Vocês dois merecem paz. A luz foi ficando mais forte, envolvendo nós dois. Dona Helena sorriu. Pela primeira vez em meses, um sorriso real. Obrigada, Bolt, por tudo. Eu que agradeço, Dona Helena, por me amar. A luz nos engoliu. E então eu acordei. Estava no veterinário, cercado de gente. Dona Marta, a vizinha, chorando. O veterinário falando algo sobre milagre. Ele estava em coma há 6 meses, desde que Dona Helena morreu. Mantínhamos ele vivo com soro, mas hoje ele simplesmente acordou. Eu tinha escolhido ir com ela, mas alguém ali em cima tinha me mandado de volta, porque minha missão não tinha acabado. Dona Marta me adotou. Moro com ela agora. Tenho 2 anos de vida ainda, mas toda noite, antes de dormir, eu sinto uma mão fantasma fazendo carinho na minha cabeça. E eu ouço, boa noite, meu amor. Ela foi, descansou, mas nunca me abandonou de verdade. Mas tem noites em que eu acordo e vejo ela sentada na poltrona, apenas observando. E me pergunto, será que ela realmente descansou? Essa é a minha história. Como eu, Bolt, um border collie de Curitiba, descobri que o amor verdadeiro transcende até a morte e que às vezes a linha entre vivos e mortos é mais tênue do que imaginamos. Mas nem toda história com fantasmas é sobre amor. Lá no Nordeste, tem um husky siberiano que foi levado para um lugar onde nunca deveria ter ido. E o que ele viu na casa de um pai de santo vai fazer vocês duvidarem de tudo. Conheçam Luna.
Oxente, eu sou Rosque, viu? Do frio, da neve. Mas me trouxeram pra Bahia, pro calor e pra uma casa onde até os santos tinham medo de entrar. Meu nome é Luna, husky siberiano. Raça do frio, dos lugares gelados. Mas em 2021, minha família me trouxe para Salvador, Bahia. E uma noite me levaram para casa de um terreiro de candomblé. Só que aquele não era um terreiro sagrado. Era um lugar onde algo profano tinha acontecido. E eu vi os próprios orixás fugindo daquele lugar. E aí, minha gente, me diz aí nos comentários, de onde vocês estão assistindo? Que horas são? Porque essa história acontece na hora grande da macumba, meia-noite de sexta-feira. Comenta aí embaixo. E se você respeita todas as religiões, mas também curte história de terror real, se inscreve no Latidos do Além. Oxente, eu nasci em São Paulo, canil especializado em raças nórdicas. Mas a família que me adotou, os Andrade, se mudou para Salvador por trabalho. E eu fui junto. Salvador é quente, viu? Eu que sou cachorro de neve, pelo grosso, preparado para menos 30 graus. Imagina no calor de 35 graus da Bahia. Mas eu me adaptei, porque eu amava minha família. Meu dono, Rodrigo, era jornalista. Fazia matérias sobre cultura, religião, tradições. E ele estava pesquisando sobre candomblé, religião linda, de matriz africana, cheia de história e fé. Ele tinha conseguido entrevista com um pai de santo famoso, Pai Severino. Diziam que ele era poderoso, que fazia trabalhos fortes, que tinha conexão direta com os orixás. Naquela sexta-feira, Rodrigo ia fazer entrevista, mas por algum motivo, ele decidiu me levar junto. Luna vai adorar ver um terreiro de verdade, ele disse para a esposa. Eu não queria ir. Desde que ele falou daquele lugar, eu senti algo errado, mas cachorro obedece. Chegamos à noite. A casa era grande, pintada de branco e azul. No bairro da Liberdade, tinha uns 20 carros estacionados na frente. A porta estava aberta, entrando e saindo gente. E o cheiro, meu Deus, o cheiro. Não era de comida de santo, não era de incenso sagrado, era de sangue. Sangue velho, misturado com algo podre. Rodrigo não sentiu, mas eu senti. Entramos. O terreiro era grande. Imagens de santos católicos misturadas com imagens de orixás, velas acesas por todo lado, tambores num canto, pessoas conversando baixo e, no fundo, o altar. Era grande, cheio de oferendas, mas as oferendas estavam erradas. Eu não sou expert em candomblé, mas eu sei reconhecer energia. E aquilo ali era escuro. Pai Severino apareceu, alto, magro, uns 60 anos, roupa branca tradicional, sorriso grande. Rodrigo, bem-vindo, meu filho. E esse cachorro lindo é Husky? Husky? Em Salvador? Ele riu, corajosa. Ele se abaixou para fazer carinho em mim e quando a mão dele tocou minha cabeça, eu vi, não com os olhos, com a mente. Vi ele num ritual, noite escura, matando. Não animais, pessoas, 3 pessoas, sacrifício, sangue derramado no altar, não para orixás, para algo outro. Pulei para trás, rosnando. Luna, que foi? Rodrigo, surpreso. Tá tudo bem, disse Pai Severino, mas o sorriso tinha sumido. Cachorros às vezes sentem energias fortes. Ele me olhou, direto nos meus olhos, e eu soube, ele sabia que eu tinha visto. A entrevista começou. Rodrigo fazendo perguntas, Pai Severino respondendo, mas eu não tirava os olhos dele. E então eu percebi. As imagens dos orixás, elas estavam chorando, não literalmente, mas eu via lágrimas de energia, de tristeza, como se os próprios santos estivessem presos ali, forçados a testemunhar as atrocidades. E no altar tinha algo se movendo, uma sombra, pequena no começo, mas crescendo, tomando forma. Era uma criatura baixa, curvada, pele escura e rascada, olhos amarelos brilhantes, chifres pequenos na cabeça. Um Exu, mas não um Exu sagrado, um Exu corrompido. Ele me viu e sorriu. Cachorro de gelo, disse a voz chiada. O que faz aqui no calor do inferno? Eu não respondi.
apenas continuei rosnando. Pai Severino me alimenta bem. Sangue humano, alma humana, poder humano. Você é uma abominação. Eu sou o que ele me fez ser. Ele perverteu os rituais, ele manchou o sagrado e agora eu sou dele para sempre. Olhei para o Pai Severino. Ele continuava conversando com Rodrigo, sorrindo, fingindo ser santo. Mas eu sabia a verdade. E hoje, disse o Exu, ele vai fazer mais um, seu dono, Rodrigo. Meu sangue gelou. O quê? Por que você acha que ele aceitou a entrevista? Ele precisa de um jornalista, alguém conhecido, alguém cuja morte vai gerar comoção. Mais poder para mim. Eu não vou deixar. Você, o Exu riu, você é um cachorro e de gelo ainda. Aqui é minha terra. Foi quando eu lembrei. Fé, a arma mais forte contra o mal. E eu tinha fé. Não numa religião específica, mas no bem, no amor, na luz. Ogum, lati, alto, muito alto. A entrevista parou. Todo mundo olhou para mim. Iemanjá, Oxalá, Oxóssi. Qualquer um que esteja ouvindo, esse lugar foi profanado. Venham! Pai Severino se levantou, raiva no rosto. Calha essa besta! Ele gritou, mas era tarde. As imagens dos orixás começaram a brilhar. Uma luz forte, dourada, vermelha, azul. Cada orixá emanando sua cor. E então, eles vieram, não fisicamente, mas espiritualmente. Eu senti a presença deles, Ogum guerreiro, com sua espada de luz, Iemanjá mãe, com sua onda purificadora, Oxalá pai, com sua paz irradiante. O Exu corrompido gritou, tentou fugir, mas Ogum cortou, a espada espiritual atravessando a criatura, purificando, destruindo a corrupção. Pai Severino caiu de joelhos, gritando, segurando a cabeça. Não, não, meu poder! As pessoas começaram a correr, apavoradas. Rodrigo me agarrou e saiu correndo também. Do lado de fora, eu olhei para trás. A casa estava queimando, mas não com fogo normal, com fogo espiritual, purificando, limpando o mal. E eu ouvi uma voz grave, forte, masculina. Obrigado, guerreira de gelo, por defender nosso sagrado. Era Ogum falando comigo. Foi meu dever. Você será abençoada e protegida sempre. A casa desabou. Pai Severino morreu ali. Dizem que foi um incêndio elétrico, mas eu sei a verdade. Os orixás fizeram justiça. Rodrigo nunca mais quis falar sobre aquela noite. Trauma profundo. Mas eu fui marcada. Desde então, eu vejo os espíritos, os bons e os ruins. E eu ajudo quando posso, porque eu sou Luna, husky siberiano, guerreira do gelo e guardiã do sagrado. Mas tem algo que eu nunca contei. Naquela noite, quando eu olhei nos olhos do Exu corrompido, eu vi outras casas, outros pais de santo corruptos. Ele não era o único. Essa é a minha história. Como eu, Luna, uma husky de Salvador, ajudei os próprios orixás a purificarem um lugar profanado. Mas nem toda escuridão pode ser purificada. Lá no sul do Brasil, tem um dálmata que descobriu que a família dele não era humana e nunca foi. Preparem-se para a história final, a mais terrorífica de todas. Conheçam Apolo. Meu nome é Apolo, dálmata. Vivi 3 anos com a família Schneider em Gramado, Rio Grande do Sul. Até que numa noite de inverno, eu descobri a verdade. Eles não eram humanos, nunca foram. E eu era apenas o jantar que eles estavam engordando. Oh, gente, antes dessa última história, me diz nos comentários, vocês são de onde? Que oração aí? Porque essa história, ela não tem final feliz não. Ela é terror puro. Comenta aí e se prepara. E se inscreve no Latidos do Além, porque vocês vão precisar de mais histórias para processar essa aqui. Bah,
Eu nasci em Porto Alegre, canil de raça pura, dálmata de linhagem, tchê. Bonito, saudável, obediente. A família Schneider me adotou quando eu tinha 6 meses. Herr Klaus, o pai, Frau Greta, a mãe e os 2 filhos, Heinrich e Liesel. Família de descendência alemã, muito tradicional. Moravam numa casa grande em Gramado, chalé estilo europeu, isolado, cercado de pinheiros, lugar lindo, mas solitário. Desde o primeiro dia, eu senti algo estranho. A família era perfeita demais. Nunca brigavam, nunca levantavam a voz, todos sempre sorrindo, sempre educados. E eles me tratavam muito bem. Comida premium, brinquedos importados, cama cara, veterinário particular, precisamos que Apollo cresça forte e saudável. Herr Klaus sempre dizia, e eu cresci. Em 3 anos, fiquei um dálmata adulto perfeito, 30 quilos de músculo, pelagem brilhante, saúde impecável. Mas as coisas estranhas continuavam. Eles nunca recebiam visitas. Nenhuma. Nem vizinhos, nem parentes, nem amigos. Eles nunca saíam de casa, só para comprar comida. E sempre voltavam rápido. E tem mais. Eu nunca vi eles comerem. Faziam comida, colocavam no prato, sentavam à mesa, mas quando eu olhava, os pratos ficavam cheios. Eles apenas fingiam masticar. E de noite, eu ouvia coisas, sussurros, vindos do quarto deles, numa língua que eu não conhecia, gutural, estranha, até aquela noite de julho de 2024. Inverno forte em Gramado, neve caindo, raro na região, temperatura negativa. Eu estava dormindo na sala quando eu ouvi passos, descendo a escada, devagar, silenciosos, abri os olhos. Era Herr Klaus, sozinho, olhando para mim. E o olhar dele, meu Deus, não era humano. Apollo, disse Herr Klaus, voz diferente, mais profunda. Chegou a hora. Hora de quê? Eu perguntei já me levantando. De jantar. E então ele mudou. O rosto dele começou a rachar, como casca de árvore se partindo, e de dentro saiu algo outro. Pele verde acinzentada, olhos amarelos com pupila vertical, boca se abrindo muito além do normal, mostrando fileiras de dentes pontiagudos. O quê? Eu comecei. Os outros desceram a escada. Frau Greta, Heinrich e Liesel. Todos mudando. Todos se transformando em criaturas. Humanoides, mas reptilianos. Pele escamosa, garras, caudas. Desculpe, Apollo, disse Frau Greta, voz sibilante agora, mas nossa espécie precisa comer a cada 3 anos. E carne de cachorro, especialmente de cachorro puro, é uma iguaria. Eu comecei a recuar, coração disparado. Vocês me criaram só para me comer? Exatamente, disse Heinrich, agora uma criatura de 2 metros. 3 anos. Foi o tempo necessário para você atingir o peso e sabor ideais. Eu olhei para a porta, trancada. Para as janelas, trancadas. Eu estava preso. Não precisa sofrer, disse Liesel, a menor, mas ainda monstruosa. Será rápido. Eles começaram a circular ao meu redor, lentamente, como predadores. Eu não tinha escolha. Ataquei. Pulei direto em Herr Klaus. Mordi o que seria o pescoço dele, mas a pele era dura, tipo couro. Minhas presas mal furaram. Ele me jogou longe. Eu bati contra a parede. Senti costelas protestarem. Levantei. Eles estavam mais perto. Lutador, disse Frau Greta. Isso deixa a carne mais saborosa. Eu precisava sair, de qualquer forma. Olhei ao redor. A lareira estava acesa, fogo forte. Tive uma ideia. Corri, direto para a lareira. Peguei um tronco em chamas com a boca. A dor era horrível e joguei na cortina. O fogo se espalhou, rápido. Não! Gritou Herr Klaus. Nossos documentos! Nossa identidade! Eles se distraíram. Correram para apagar o fogo. Eu aproveitei. Corri para a porta. Dei uma cabeçada. Madeira velha. Rachou. Outra cabeçada. Abriu. Corri. Para a neve. Para o frio. Para a liberdade. Ouvi eles gritando atrás, mas não olhei para trás. Corri pela estrada. 10 minutos. 15. Até ver luzes. Uma pousada. Arranquei na porta latindo, desesperado. Um casal abriu. Meu Deus, um cachorro! Tá sangrando! Me levaram para dentro. Chamaram polícia, veterinário. Polícia foi até a casa do Schneider. Encontraram ela queimada, completamente. E dentro
Nenhum corpo, apenas pele. 4 cascas de pele humana, como se alguém tivesse se despido da humanidade. Nunca acharam a família. Eu fui adotado pelo casal da pousada. Gente boa, humanos de verdade, eu checo. Mas até hoje eu tenho pesadelos. Com olhos amarelos, com dentes afiados e com a voz de Herclos sussurrando: um dia vamos terminar o jantar. Essa é a minha história. Como eu, Apolo, um dálmata de Gramado, descobri que a minha família inteira era uma farsa, um disfarce para um horror que vive entre nós.